Se ligue nesse momento à espiritualidade, a nossa sintonia melhor para conversar com o nosso Pai. Busquemos lembrar daqueles exercícios que nós já praticamos, de relaxamento, de respiração, da maneira como que a gente direcione, disciplina os nossos pensamentos, que nós possamos nos ligar a Deus, a Jesus, nosso Mestre, a essa espiritualidade amiga que está sempre ao nosso lado, nos orientando, nos intuindo, nos auxiliando. Gratidão, Senhor, gratidão aos amigos espirituais, gratidão a Jesus, nosso Mestre, gratidão por esse dia de alegria, dia em que nós estamos buscando o conhecimento mais ampliado sobre a maneira como nos conectamos com nós mesmos, com aquele Deus que está dentro de nós, a maneira como nós buscamos fazer brilhar a luz interna, a maneira como nós buscamos nos melhorar, nos construir, nos reformar. Que a vossa paz, o vosso amor permaneça entre nós, que assim seja. A Francisca chegou. Bem-vindo a todos, bem-vindo Francisca também, bem-vindo a todos nessa manhã, nesse dia de reunião da aula de vibração. E na reunião passada nós não conseguimos vencer os slides daquela manhã, então ficou alguns para trás. Então nós vamos retomar eles. A meditação é a irmã gêmea da prece. A meditação abre espaço para a convivência com a prece, e é a irmã gêmea. A meditação e a prece são instrumentos ao alcance de todos aqueles que empreendem a viagem de conscientização da sua realidade imortal. Reserva-te o hábito da meditação e apoia-te no recurso da prece. Antes de tomares decisões, medita, e antes de agires, ora. A meditação te equacionará todas as dificuldades e a prece concederá lucidez para a atitude correta. Então, aqui fala a irmã gêmea da prece, até porque quando nós fazemos a prece meditando, a gente consegue elevar mais, porque o meditar é nós concentrarmos o nosso sentimento em algo, e isso é meditar sobre algo. Concentramos nossos pensamentos, os nossos sentimentos em algo. E a prece, ela só é realmente forte quando nós fazemos a prece meditando. Porque fazer a prece por fazer apenas por palavras, fazer apenas por pronunciar palavras, a gente não alcança o nosso objetivo. Mas quando nós meditamos juntos, nós fazemos a concentração em algo, aí a gente consegue, com certeza, ir fundo. Porque a prece verdadeira é aquela que faz de coração. E quando nós meditamos, nós temos aquela facilidade maior de fazer a prece de coração. É isso.
Eu penso que aqui cabe também a gente talvez buscar entender assim, o que é a prece, né? O que é a prece para cada um de nós? Às vezes, na definição dentro da doutrina espírita, tem aquela que a gente até aprende lá na evangelização, né? Quais os passos da prece? Pedir, louvar, pedir e agradecer, né? Os 3 itens principais da prece. E se a gente pensar sobre isso, sempre que a gente estiver de bem com a vida, né? Estiver numa situação assim de bem com a vida, ou estiver triste, mas estiver ligado à expectativa, à esperança de Deus, a gente está em prece. Então, o louvar, né? O que seria isso aí, né? A gente está sempre agradecendo a Deus, né? A gente reconhecer o que nós somos, o que nós temos. Então, se nós pensarmos assim, se eu estou numa sintonia bacana, se eu estou numa sintonia boa, eu estou em prece. Ainda que eu não, como eu digo, né? Ainda que eu não expresse palavras, né? De pedidos, mesmo de agradecimento, mas eu sinto, né? Então a prece talvez seja esse caminho de se relacionar com Deus, e que é o nosso Pai que está presente o tempo todo dentro de nós, né? Que ele é onipresente, ele está em todo lugar, então ele está dentro de mim. Então toda vez que eu me conecto com Deus, né? Toda vez que eu busco esse relacionamento, né? Para agradecer, para pedir, para louvar mesmo, né? Que é a irmã do agradecimento, né? Quando eu estou louvando a Deus, estou reconhecendo a grandiosidade da sua obra, e que tudo isso, né? É colocado à minha disposição como filho de Deus. Então, quando eu penso assim, toda vez que eu medito também, né? Quando eu entro em meditação, o que eu faço, né? Eu estou entrando numa sintonia legal, né? Numa sintonia que me faz pensar em coisas boas, coisas construtivas. E daí nesse ponto eu acho que nós estamos em Deus. Não sei se é isso que imagino assim, né? A prece deveria ser, né? O tempo todo a gente está em prece, pensando assim, né? Porque o tempo todo a gente está sentindo, né? Não é aquele momento que fica ali, né, recolhido e tal, mas talvez ele seja um pouquinho maior. Eu não sei se é a irmã Dulce, né, que dizia que ela tinha achado um caminho para orar mais e fazer mais pelo próximo. Que era, toda vez que ela respirava, ela pedia alguma coisa para Deus em favor de alguém, eu agradecia. Respiro, né? Então estava prece o tempo todo, né? O tempo todo está respirando, não para. Talvez seja isso. Se a gente consegue nos educar, disciplinar os nossos pensamentos, as nossas emoções, para ficar a maior parte do tempo ligado nessas coisas boas, eu acho que nós estamos em prece. Meditação, irmã gêmea da prece. O próximo é seu também, seu Maurício. Habitua-te a meditar. Dificuldades iniciais são naturais e superáveis. É perfeitamente natural que a fixação de uma ideia edificante se apresente como verdadeiro desafio. Bastaria, no entanto, que porfiasse no treinamento e os resultados o surpreenderiam gradativamente ou agradavelmente. A questão da meditação e de o ato de... Nós falamos muito de concentrar, né? Então, meditar, ele lembra de concentrar-se. Quando você vai meditar em alguma coisa, você está meditando, você precisa de concentração. E essa concentração é difícil, concentrar a ideia em alguma coisa. Não é fácil. Mas aí mostra que o correto é a gente persistir no treinamento, porque tudo é treino, né? Então, quando nós treinamos, a gente consegue. A meditação harmoniza o intelecto e o sentimento. Nunca em qualquer outro tempo o homem experimentou tanta necessidade de meditação quanto ocorre em nossos dias.
a meditação dulcifica a aspereza da luta, harmonizando o intelecto com o sentimento e acalmando o homem. Eu quero assim, declarar que eu tenho dificuldade de concentração, eu tenho dificuldade de certa forma, em meditação, mas o que nós aprendemos, ou sabemos, ouvindo o Haroldo Dutra, por exemplo, que nos mostra a importância disso, se nós persistirmos na meditação, a gente consegue, inclusive, a saúde do corpo. A saúde tem muito a ver com a meditação, porque as enfermidades, elas vêm muito da nossa preocupação, da nossa ansiedade. E todos nós somos, eu acho que quase todos nós têm ansiedade, né? Em grau maior ou em grau menor. E um dos exercícios que mais cura a ansiedade, ou curar, no sentido de controlar, né? Talvez não curar, não sei se é o correto, mas de controlar a ansiedade é a meditação, porque ela harmoniza, ela vem nos harmonizando, mas que é um desafio, com certeza é um desafio. É isso. Alguém mais quer participar? Ajudar a contribuir na explicação ou nas constatação, né? Essa dificuldade que o Maurício apresentou, acho que é muito comum, né? Manter a concentração. Eu mesmo tenho muita dificuldade de concentrar. É uma situação que... E aqui ela passa um caminho para isso, né? Que é o exercício. Quanto mais eu exercito, mais eu consigo aprimorar. De repente eu consigo tornar isso um hábito. Se torna um hábito, ele fica muito mais fácil. E aqui ela já apresenta até uma consequência boa, né? Um resultado bom, uma compensação, uma recompensa por esse tipo de comportamento. Ela dulcifica, torna doce a aspereza da luta. Nós estamos sempre numa luta, numa encrenca, né? Às vezes muito constante. E esse comportamento ele dulcifica. O São Maurício lembrou aqui do Haroldo Dutra, e eu lembrei também que ele passou exemplo de meditação até quando está fazendo alguma tarefa no lar, né? Ele lembrava de limpar a cozinha, por exemplo. Eu estou limpando a cozinha ali, e eu posso, né, tornar aquela ação, né, aquela tarefa no ato de meditar também. Eu começo a me ligar a coisas boas. Então, eu posso meditar até fazendo tarefas assim, né? Que me levem, né? Me elevem e me deixem mais leve. Ok? Vamos passar para o próximo, então? A 17. São Maurício ainda. Fatores essenciais ao êxito. Aqui vai mostrar os fatores, né, que fazem com que tenhamos êxito na meditação. Primeiro, a disciplina, a frequência do exercício, o conteúdo de que se reveste a temática, são essenciais ao êxito do empreendimento. Então, aqui mostra bem claro o que falou anteriormente, que é o treino. Mas só que esse treino, ele mostra que tem que ter disciplina. E essa disciplina significa o exercício frequente. Também o cuidado com o conteúdo, né? A meditação no conteúdo, porque nós podemos meditar em qualquer tema, né? Agora, tem os temas que vai nos influenciar mais para o bem, e podemos ter um tema que nos influencia para o mal. Quando a gente fala no sentido aqui dessa meditação, nós estamos pensando em temas saudáveis, né? Então, toma de uma página do Evangelho de Jesus, lê pausadamente, dirigindo-lhe
o significado e concentra-te nela, na concentração. Fixando-a, reflexiona, analisa, medita naquilo, ou seja, naquele tema que a gente escolheu da leitura. Habitua-te a este pequeno mistério e estarás iniciando a meditação que te levará à paz da consciência, paz de consciência de viver. Então, habituando, né? Quando nós conseguimos habituar esse pequeno empreendimento, essa pequena ação, já estamos iniciando a meditação que nos levará, né, à paz da consciência, de consciência de viver. Meditando com regularidade, age com inteireza moral, sem afronta ao programa interior, assim, evitando conflitos e confrontos entre o que constróis na área psíquica com aquilo que realizas no campo físico. A meditação dilata o tempo. Mesmo que disponhas de pouco tempo, utiliza-o para a meditação. Assim, agindo, o tens dilatado de benefício ou benéfico. Então, à medida que nós aproveitamos o tempo pequeno que nós temos, né? Nós podemos ter um tempo pequeno, mas podemos tirar proveito daquele pequeno tempo que temos. E esse pequeno tempo pode se tornar grande e benéfico, porque, na verdade, tempo ele é muito subjetivo, né? Nós podemos ter um tempo de 5 minutos e ele ser suficiente para um grande trabalho. E podemos ter um tempo de 24 horas e ele não ser suficiente para trabalho algum. Era isso. Tá certo. Qual que é o próximo agora? Vamos ver aqui. Tá desligado O fone. Continua. É que o barulho aqui tá bastante, aí eu desliguei e esqueci de ligar de volta. Nós estamos passando a propaganda política aqui. Muito bem, então agora o próximo slide, 19 e 22 seria da Lani. 18. É? A gente pode dividir. Eu leio alguns, você lê outros. Isso pode ser. É 18, né? Por que será que eu pulei o 18 aqui? Tá certo, é 18, 19, 22 então. E o 23 não ficou em aberto o 23. Não, esses demais então a gente faz. Vamos alternando. Apareceu que tem um vídeo, parece no final, né? Isso, tem. Tem um vídeo. Esses vídeos geralmente eu estou colocando, né, para assistir depois, né? Eu penso assim, se der tempo, ao invés da gente já ir para a aula no dia número 5, né, continuar com essa 4 até o final, a gente poderia fazer aquele segundo vídeo de meditação mesmo. Vocês assistiram ele? Fizeram? Tentaram exercitar ele? Não? Aquele segundo que eu coloquei no grupo? No grupo não, na individual, né, por cada pessoa? Enviei? Sim, eu vi ele, aquele... Então, talvez fosse uma boa Mas prática. eu também assisti, mas é bom, acho que pode ser. Pode, né? Vai fazer a prática hoje. Pode ser, sim. Que daí a gente Tá junto, né? aproveita esse finalzinho de tempo, né? E faz ele, né? Beleza. Então tá, vamos então. Vocês estão vendo o slide aí, né? Tá aparecendo, né? Sim. Então pode fazer você mesmo, Murilo. Quando e onde se pode meditar? Sempre se pode meditar quando se deseja, sem as preocupações de lugares especiais. A viagem interior pela meditação é silenciosa e calma, rica de experiências espirituais.
meditar antes de agir. Reserva-te alguns minutos para a meditação antes de tomares atitudes e assumires compromissos. Reflexiona, portanto, antes de agires, para que arrependido não venhas a meditar só depois. Então, como já vem sido mostrado nos outros slides, né, que a gente comentou que não tem um lugar específico que a gente possa meditar. Então, onde a gente estiver, em qualquer lugar, e qualquer situação que a gente achar necessário, elevar o pensamento, né, fazer uma prece, fazer uma oração, a gente pode estar fazendo, né, para diversas situações. E sobre esse meditar antes de agir, é bem interessante, né, que pode ser pouco tempo que irá fazer bastante diferença no nosso trabalho que a gente for fazer, em alguma atividade, né, que a gente necessita de um auxílio espiritual. A gente, meditando antes de tomar essas atitudes, a gente pode tomar melhores atitudes, né? Pensamento mais racional para o bem. E eu acho que é isso. Uma viagem interior, silenciosa, calma, rica em experiências espirituais. Aqui nós estamos aprendendo algumas práticas, né? Algumas formas de chegar a essa meditação, né? Mas com o hábito a gente vai conseguindo fazer isso com mais leveza, né? Com mais naturalidade, sem às vezes nem precisar de uma fórmula. Hoje a gente até usa uma fórmula, né, para fazer a questão da respiração, do relaxamento do corpo, das visualizações, né? Tudo isso aí são técnicas, né, que estão sendo nos oferecidas para que a gente aprenda essa meditação. Instruções para a meditação. Agora vem aqui. Algumas instruções. Algumas instruções são úteis para quem deseja renovar as energias, reoxigenar as células da alma e revigorar as disposições otimistas para a ação do progresso espiritual. Então aqui vem alguns passos, né, para isso. Quando ele fala em reoxigenar as células da alma, às vezes a gente tem aquela ideia assim, mística, né, bem subjetiva e tal, mas quando a gente vai estudar essa parte assim do fluido cósmico universal, né, das energias, mesmo na corrente magnética, eles mostram, né, que o nosso perispírito ele é uma cópia perfeita. Aliás, nós somos, né, uma cópia do perispírito, nosso corpo físico. Então ele tem todas as funções físicas que nós temos, né? Então as células, toda essa questão de reoxigenar, ela realmente acontece. E daí revigora também com essa visão mais otimista, né, e alegre da vida. Então aqui vem o item 1, ó. A respiração calma, profunda e em ritmo tranquilo é fator preponderante para o exercício da meditação. Então respirar, né? Quando eu respiro calmamente, né, eu vou equilibrando todo meu corpo físico, todos os meus centros de forças, eu vou colocando um ritmo e facilita então, né? Eu quero é isso, né? Serenidade, equilíbrio, senão eu não consigo meditar se eu estou todo desajustado, todo desequilibrado, né? Todo ansioso, nervoso, fica difícil. Então é o caminho para eu chegar a essa serenidade, para depois sim fazer a meditação. Logo após o relaxamento dos músculos, eliminando os pontos de tensão nos espaços físicos e mentais, mediante a expulsão da ansiedade e da falta de confiança. Tudo isso pela vontade, tudo pelo pensamento. Vou pensando, vou me lembrando do meu ombro, do meu braço, vou relaxando, né? Tudo pela vontade. Em seguida, manter-se sereno, imóvel, quanto possível, fixando a mente em algo belo superior.
Se eu fico agitado, movimentando para um lado para o outro, pensando numa coisa, vou fazer isso, não consigo, né? Então, ficar imóvel é a base, né? Serenar a mente. E, então, pensar em alguma coisa muito bonita, muito bela, né? Superior. Muitas vezes a natureza, né? Os pássaros, os animais, uma cachoeira, algum momento que eu já vivi, né? Que eu vivenciei, que me traz aquela calma, aquela serenidade, aquela coisa gostosa, né? De se viver. E o 2, esse é outra continuação, então vou continuar lendo ele. Item 4, né? Não é momento de interrogação do intelecto ou da meditação, é de silêncio. Então não é momento de eu ficar raciocinando, calculando, encontrando soluções para problemas do dia a dia, ou tem que fazer isso, se eu fizer assim vai dar certo. Não, é o momento de eu esvaziar a mente. Não é o momento de eu fazer exercícios intelectuais. É de silenciar. Quando eu falo silenciar, é o silêncio interior. Posso estar num ambiente externo totalmente turbulento, mas eu posso conseguir essa serenidade, esse silêncio interior, mesmo num local assim bastante confuso. Os pensamentos e sentimentos inicialmente serão parte da meditação, até o momento em que já não é necessário pensar ou aspirar, mas apenas ser. Não sei se vocês observaram, mas no vídeo tem isso, né? Ele tem 3 fases, depois no final ele só deixa a música de fundo. Fica um tempão ela assim. É o momento da gente buscar esse momento que ele está descrevendo aqui, né? De não pensar, não aspirar, apenas ser. Habitua-te à meditação após as fadigas. Quando ele fala fadiga, todas as fadigas, né? Fadigas físicas, mentais, todas as fadigas a gente habituar. Estou fadigado, estou assim, vou relaxar um pouquinho, vou meditar, né? Vou buscar essa viagem interior. O 5, aliás, não terminei aqui ainda. Poucos minutos ao dia, reserva-os à meditação, a paz que renova para todos os outros embates. Então não é uma coisa assim que a gente pensa assim, não, de vez em quando eu vou fazer, né, um momento meu de lazer e tudo, não. Ele diz aqui que é para a gente reservar todo dia, criar um hábito, criar uma rotina de meditação. Isso é bom para mim, né? Ele está dizendo aqui, eu vou melhorar a minha qualidade de vida, o meu emocional, vou melhorar meus relacionamentos, meu relacionamento com as pessoas, com o mundo, comigo mesmo, com Deus, né? Eu vou modificar uma coisa essencial para a minha vida. Então é importante, né? Então a gente reservar alguns minutos do dia para esse momento. O 5, terminado o teu refazimento, ora e agradece a Deus a bênção da vida, permanecendo disposto para a conquista dos degraus de ascensão que deves galgar com otimismo e vigor. A oração. A oração é a constatação, né, nossa, da bondade, da grandiosidade de Deus. É uma forma de nós reconhecer, né, agradecer. E por que agradecer? Porque quando a gente agradece, nós conseguimos perceber o que a gente é, o que a gente tem. Que às vezes algumas... Pode passar a ideia assim, não, nós precisamos agradecer porque Deus ele precisa desse agradecimento. Não, Deus não precisa de nada, é eu que preciso reconhecer o que eu tenho. Então, quando eu agradeço, eu começo a perceber, a sentir essa riqueza que é viver, que é respirar, que é se relacionar, a oportunidade da reencarnação, né? Daí o agradecimento ele me leva a esse caminho de reconhecimento a Deus. Alguém quer comentar?
contribuir nesses itens que foi dito aqui, instruções para meditação? Aí, podemos seguir. Então vamos para o item seguinte. Pode ser você, Murilo. Pode ser. Meditação diária. Meditar é um pensamento do Cristo. Meditar em um pensamento do Cristo. Começa o teu treinamento meditando diariamente no pensamento do Cristo, fixando pela repetição e aplicando na conduta através da ação. Então já fala da importância de ter com isso um hábito, né? Todos os dias está fazendo, vira um hábito, vira uma rotina, né? A gente começar com alguma passagem, uma leitura do Evangelho, alguma frase, né? Que nos leva a esse momento de conexão, né, com Cristo, com as coisas boas, com as boas energias, para nos ajudar. Então, essa questão da gente meditar em um pensamento do Cristo. Qual o pensamento do Cristo que a gente poderia, por exemplo, ele fala em repetir, né? Fixando na repetição mental aqui, né? Então, vamos ver. Eu poderia pensar assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. É uma frase do Cristo, né? Eu coloco isso na minha cabeça. De novo eu repito mentalmente, né? Imagino Cristo lá falando isso para mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É como se o Cristo estivesse me chamando, né? Me convidando a ir com Ele junto ao Pai. Então eu sinto aquela energia do Cristo vindo para mim. E eu repito mentalmente, né? É uma forma de eu me desligar e ligar naquele pensamento superior, né? Que é a mensagem do Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então eu vou me ligando a isso aí, né? E fixando pela repetição, então, e aplicando na conduta através da ação. Veja bem. Então, quando eu falo essa frase, o que é? O que eu estou dizendo? Né? Cristo está me convidando o quê? Para um passeio? Sim, mas para um passeio de mudança interior. Seguir o Evangelho do Cristo é algo assim muito profundo. Ele exige mudança de visão, de comportamento, de trato comigo mesmo, com as pessoas, né? Aquilo que o Evangelho nos traz. Meditação diária. Pode ser o seu Maurício? Próximo. Sim, pode ser. Orientações para o exercício. Concentra-te assentado comodamente. Envie esforço para vencer os desejos inferiores e as más inclinações. Escolhe um lugar asseado, agradável. Reserva-te uma hora calma. Invade o desconhecido país da tua mente, a princípio, reflexionando sem censurar nem julgar. Respira calmamente, sentindo o ar que te abençoa a vida. Não lutes contra os pensamentos, conquista-os com paciência. Então, aqui, quando ele já começa falando, primeiro começa com o ato de ficar sentado de forma cômoda, né? Então, nós estamos sentado, então nós devemos tentar da forma cômoda, aquilo que fica mais agradável para nós. E procurar, né, fazer esforços para vencer os sentimentos inferiores e inclinações ruins também. Aí vai
o lugar, né? O lugar também é importante ter um lugar agradável, sossegado, agradável. A hora que dá exemplo, a hora deve ser uma hora mais calma, porque não adianta se a gente escolher um horário do dia onde está todo mundo conversando, todo mundo correndo por ali, todo mundo ouvindo música alta, nesse momento fica difícil, né? Então é importante que seja um momento mais calmo, uma hora que seja mais calmo. Aí, depois, coloca outro passo, né? Que deve invadir o país desconhecido da nossa mente. Reflexionando, sem censura, né? E sem julgamento. Nem julgar o outro, nem a si mesmo, né? Porque não adianta, nós não podemos estar julgando a nós. Porque o Espírito fala que nós temos que nos perdoar. Que é um ponto mais importante. Se nós temos que perdoar o outro, nós também temos que nos perdoar. Então não vamos censurar os atos que nós já fizemos, mas saber que nós temos que fazer a modificação. Aí depois vem o passo falando da respiração. Respirar de forma mais calma, sentir o ar, né? Que abençoa, que nos abençoa a vida. Aquela respiração, sempre fala calma e profunda, sentindo aquele ar que nos penetra. E não lute contra os pensamentos, né? Porque eu acho que isso aí é uma coisa que é bem complicado mesmo. Porque às vezes quando nós estamos meditando, tentando concentrar em alguma coisa, aí vem os outros pensamentos. Por exemplo, eu tenho que pagar a conta amanhã, que vence amanhã. Aí começa a surgir lá, tá? Se o pagamento desse mês vai dar para eu pagar as minhas dívidas todas, aí começa a surgir esses pensamentos, né? Pensamentos diferentes, que não coadunam com aquilo que nós estamos, o nosso propósito no momento ali. Então ele fala que não é para lutar contra, mas conquistar com paciência, né? Vagarosamente ele vai tentando, retirando aquele pensamento, trazendo, voltando, buscando para aquele objetivo que nós estamos lutando para que aconteça aquele momento de meditação. Então a gente... Interessante que... Pode falar, estou ouvindo. Que depois que vira um hábito, né? Aí a gente vai cada vez mais conseguindo, assim, ter esse controle mesmo dos pensamentos, né? E de tudo que vem aquilo, porque às vezes vem, como o pai falou, pensamentos de diversos tipos e a gente não tem esse controle, né? Acho que a partir do momento que vira um hábito, uma rotina, cada dia mais a gente vai conquistando um passo que é ter esse controle mental, né? Ter esse controle dos pensamentos diariamente. Pode falar de novo. Então, ele passa aqui, né, a parte, o comportamento, né, físico, né? Respira calmamente, sinta o ar e abençoe a vida. E quando ele fala não lutes contra o pensamento, né, que o São Maurício até colocou bem, a gente talvez a gente precisa pensar como é que eu não vou lutar contra o pensamento, né? Como o exemplo que o São Maurício deu, tem que pagar uma conta, né? Ou então eu me sinto com um sentimento menos nobre, né? Uma raivinha aqui por alguém, por alguma coisa, vem de novo aquele, né? Aquele mau pensamento, né? Aquele pensamento inadequado naquele momento. Como é que eu conquisto? Como é que é esse conquistar com paciência, né? Então sempre fala assim que substituir um pensamento por outro, né? É um caminho também, né? Substituir uma coisa que não é boa por outra boa, né? Então agradecer a bênção da vida, né? Pensar no exercício mesmo, preste atenção na respiração, né? Sinta o ar entrando, saindo, respirando. Então é um exercício, né? E não expulsar, né, e se sentir culpado. Meu Deus, eu não consigo mesmo. Olha, toda hora que eu pensar, vem esses pensamentos atrapalhados mesmo, né?
não criar um sentimento de revolta contra aquela situação que eu estou vivendo. Calma, Dilon, você vai conseguir numa boa, né? Hoje você ficou concentrado por alguns segundos, né? Amanhã você vai conseguir mais tempo, né? E com o tempo eu vou conseguir. Então, a gente não ficar com aquela ideia derrotista, né? Ah, não dá certo, eu não consigo mesmo. Não, daí a pessoa está no caminho de lutando contra esse pensamento. Ele não está fazendo as pazes com ele, né? Olhando com amorosidade para esse pensamento, para esse comportamento que eu quero modificar, que eu quero controlar, como foi dito pelo Murilo, né? Eu quero que ele seja controlado por mim, que eu esteja no comando dele. E aqui tem o slide número 23, que traz alguns exemplos da Lívia, do Francisco de Assis e de Allan Kardec. São fragmentos, né, tirados de alguns livros que mostram, são exemplos de meditação. Então aqui diz da Lívia Lentulus: ora e medita transportando-se para junto de Jesus. Depois de orar longamente, sentiu que sua alma, desligada do corpo carnal, se transportava ao cume do Calvário. Emmanuel, há 2000 anos, primeira parte, capítulo 9. Então é um exemplo de meditação, né? Ela orando, meditando, ela se transportou, foi lá onde o cume do Calvário. Então a gente pode orar dessa maneira, né? Meditar dessa maneira, se transportar para locais diferentes através dessa viagem mental. Aí vem de Francisco de Assis, meditando ouve Jesus. Então, aquela passagem, né, que está narrada em Miramês, que ele diz assim: assentou-se à margem do pequeno riacho e as águas tranquilas o fizeram meditar. E ouvi uma voz que lhe falou nestes termos: Francisco, constrói a minha igreja. Jesus falando com Francisco naquele momento, né? Para muitos foi a imaginação dele, foi o pensamento, ele que criou aquilo ali, né? Ele viajou e ouviu a voz do Cristo, né? Constrói a minha igreja. Allan Kardec: recolhendo-se, como todo missionário e apóstolo, à solidão e à meditação, quando então, inspirado pelos guias da humanidade, retornava ao mundo sensorial com as sublimes ideias que exarou na codificação do Espiritismo. Carlos Torres Pastorino, Impermanência e Imortalidade. Lição: Conquistas Internas. Então Kardec também, ele se recolhia na meditação, a solidão, para poder se fortalecer e se renovar para poder fazer o trabalho que é a missão que ele trouxe, né, de codificar a doutrina espírita. E depois eu mando esse vídeo, né? Aqui, encerramento. Aí agora nós podemos passar para aquele outro vídeo, né? Que é da nossa meditação. Então, primeiro exercício: silêncio psíquico. Acomode-se de forma adequada em sua cadeira. Mantenha a coluna ereta, pés apoiados no chão. Feche os olhos. Preste atenção em sua respiração, percebendo o movimento natural de entrada e saída do ar pelos pulmões. Inspire e expire profunda e calmamente. Concentre sua atenção na respiração, entrada e saída de ar. Pouco a pouco, sua respiração entrará em ritmo sereno. Faça silêncio interior. Aquiete sua mente. Se algum pensamento a ocupar,
leve-o delicadamente para o silêncio. Observe sua respiração. Dessa forma, você poderá acalmar e silenciar sua mente. Mantenha sua atenção na respiração, no ar entrando e saindo pelas narinas. Relaxe seu corpo. Vamos iniciar pelo couro cabeludo. Relaxe. Descontraia a musculatura da face, boca, área dos olhos e da testa. Observe seu tórax, ombros, braços, pernas, pés. Retire toda a tensão. Você está calmo. Nenhuma tensão. Silêncio e paz. Segundo exercício: mentalizar e meditar a passagem evangélica. Ouça e mentalize o quadro descrito. Deixe-se envolver pela vibração de paz. A noite está chegando. Jesus surge em meio à multidão, irradiando a luminosidade do sol da manhã. Uma sutil atmosfera de paz cai sobre a multidão sofredora e silenciosa. Ele é a estrela matutina que veio à Terra iluminar os caminhos humanos, a fim de que jamais volte a predominar as trevas. Por onde passa, restaura as forças e harmoniza os corações desditosos. Sua voz terna e pacificadora se propaga em todas as direções. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 23, 27. Terceiro exercício: contemplação, mentalização e sentimento superior que qualifica as energias. Continue de olhos fechados. Ouça e acompanhe mentalmente as imagens trazidas pela música e deixe-se envolver pela vibração de paz.
Jesus caminhando em sua direção. Sua luz te envolve e enche o seu coração de paz. Sinta-se em paz. Vibre paz. Absorção de vibrações de paz. Respire lenta e tranquilamente. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de paz vindas de Jesus penetrem em seus